na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Eu pediria que você tomasse a sua Bíblia. O estudo bíblico, o estudo expositivo, faz-se necessário que você que está o recebendo esteja com a sua Bíblia, porque senão você não poderá acompanhar de uma forma mais proveitosa. Eu peço que você pegue a sua Bíblia e a abra em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 3 até o 11. Vamos orar. Deus, nós abrimos a Tua palavra. Ela é bendita, perfeita, pura e santa. E nós não temos essas virtudes, Pai. Mas o Senhor nos chamou para sermos portadores desta bendita palavra. Por isso eu te peço, Pai, que perdoe meus pecados, os nossos pecados. E hoje, com a missão de transmitir esta palavra, eu te suplico, Pai, que me uses tão somente como instrumento para falar àqueles que estão te ouvindo neste momento. Abençoa-nos para receber esta palavra, para aplicá-la na nossa vida e guardá-la na nossa lembrança. Em nome de Jesus. Amém. Prontos, apóstolos? 1 Pedro, ou seja, 2 Pedro 1, de 3 em diante. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, vamos então olhar para esses versículos e tirar inicialmente a ideia central do estudo que Deus nos chamou para
participar com os irmãos para passar para vocês. Os chamados para a glória e virtudes de Deus. Vou repetir para ficar bem fundamentado esse início da ideia central do estudo que nos será conduzido no decorrer dessa noite e talvez na próxima quarta-feira. Os chamados para a glória e virtudes de Deus. Quem são os chamados? Vamos primeiramente entender isso ou rememorar em nossa mente. Chamados são todas as pessoas, todos os seres humanos que pela sua fé em Jesus o recebem, o aceitam e o declaram como o seu Salvador e Senhor. Não existe acepção de pessoas. Todos os seres humanos são chamados por Deus para serem justificados em Cristo Jesus, porque todos os seres humanos foram criados para uma eternidade com Deus. Tanto é que Jesus, ao final, ele declara a sua promessa. Todos aqueles que perseverarem serão, tomarão posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não há acepções ou acepção de pessoas da parte de Deus. Todos são chamados. Agora, nem todos aceitarão o chamado de Deus. Amém? Agora vamos entender mais. A esses chamados que recebem Jesus, que o aceitam, que o declaram como seu Senhor, olhe para o versículo 3, que tem coisas muito importantes para entendermos aí. Olhando novamente o verso 3, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas essas coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, pelo conhecimento, a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, o texto diz que nos são doadas tudo o que conduz à vida e à piedade. Evidentemente, a Bíblia se refere a uma vida muito mais ampla do que a nossa mera vida física, pessoal, aqui deste mundo. Ele conduz à vida que está em Deus, que é uma vida eterna, que é uma vida plena, que é uma vida perfeita. E ele nos conduz também à piedade, ou seja, a mesma misericórdia que existe, a piedade lá no coração de Deus, também nos é doada a todos que são chamados e aceitam esse chamado. Faz sentido, irmãos? Entendendo mais o texto, a esses que foi concedida inicialmente a vida e a piedade, pelo conhecimento pleno daquele que os chamou, eles também são chamados para outras coisas maravilhosas. Olhe novamente para o versículo número 3. Vou contextualizar o texto. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, ou seja, quanto mais nós conhecemos de Jesus, de Deus que em Jesus nos chamou, nos é doado, veja o final do versículo número 3, nos chamou nós somos chamados somos chamados para a sua própria glória e virtude. A virtude de Deus é plena, no sentido espiritual, de pureza, de santidade. Então, quando nós, os chamados universais, aceitamos esse chamado, nós somos então conduzidos a uma vida de piedade e nos é doado, aqui o texto do versículo 3, que nós somos chamados para a sua própria glória e para a sua própria virtude. Olha o final do versículo novamente. Sua própria glória e virtude. Vamos entender ou lembrar um pouquinho do que é a própria glória de Deus? O que é? Ele está sentado aqui nos céus dos céus.
no lugar de perfeita e eterna paz, de perfeito louvor e adoração, de constante louvor e adoração. Lá é a glória, o céu. Então nós somos chamados pelo conhecimento de Deus para a sua própria glória. Evidentemente na volta de Cristo Jesus. Mas também diz que nós somos chamados, no final do versículo número 3, para a sua própria virtude. O que é virtude? São tantas as virtudes de Deus, mas eu quero aqui, resumidamente, dizer que são as perfeitas qualidades ou virtudes espirituais e morais do Todo-Poderoso. As virtudes de Deus é tudo que nós podemos imaginar de perfeição espiritual, de pureza, de santidade, de uma moral ilibada. Deus é perfeito, as suas virtudes são perfeitas. E nós somos chamados para elas, irmãos. Isso não nos é uma grande honra? Mortais, pecadores, imperfeitos, mas chamados por Deus. E se o aceitarmos, recebemos tudo isso, vida, piedade, as suas virtudes e a sua glória. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos viver feliz, como cantaremos no final desse culto, porque nós somos chamados para todas essas coisas maravilhosas. Mas, caminhando, nós vamos olhar mais para os versículos seguintes. O versículo número 4, acompanhe comigo. Pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. A gente precisa treinar a conexão dos versículos. As frases de transição, as palavras de transição. O versículo número 3 termina e nos chamou para a sua própria glória e virtude. Fazendo a transição, ele diz, pelas quais. Então, nós temos que entender que pela glória e virtude de Deus, nos são doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Faz sentido, irmãos? Então, pela glória e virtude de Deus, nós tomamos posse, segundo o versículo número 4, das preciosas e grandes promessas de Deus. Preciosas e grandes. O que é mais precioso do que você receber uma promessa de Deus, dizendo, olha, se você viver uma vida de piedade, como justificado em Cristo Jesus, como chamado que o aceitou para segui-lo, você fará parte da minha glória. Nós tomamos posse disso. Preciosas e grandes promessas. Promessa de Jesus quando voltar, dizendo que eu voltarei para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14. Quando Jesus se preparava para retornar aos céus, ele chamou seus discípulos. Não fiquem tristes, mas permaneçam me seguindo aqui no mundo, apesar de eu não estar mais fisicamente com vocês, que eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essas são as suas grandes promessas e preciosas, irmãos. O que é mais precioso para o mortal do que saber que ele vai herdar o reino dos céus? Que ele vai estar assentado aonde Jesus está. Onde eu estiver, estarão vós também. Isso não é precioso? Isso nos motiva fortemente a uma vida de piedade, de obediência, de fidelidade a esse Deus que nos chamou.
para a sua glória e para as suas virtudes. Caminhamos juntos, irmãos, nessa missão, nessa doce missão. E como é que isso acontece na nossa vida? Vamos ler o versículo 4. Pelas quais já entendemos que são glória e virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Vem agora, para que isso? Para que, por elas, ou seja, as promessas e as grandes preciosas e grandes promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, irmãos. Coparticipantes da natureza divina. Nós já somos coparticipantes com Cristo, da herança que Cristo tem, Ele está no céu. Nós somos coparticipantes com Cristo do reino de Deus. E aqui está dizendo que pela sua maravilhosa graça, as suas grandes promessas, nós nos tornamos por elas coparticipante da natureza divina. Qual é a natureza de Deus? Pureza, santidade, justiça, amor, perdão. Não há nada de mácula na natureza divina. Eu e você, ao aceitarmos esse chamado, a Bíblia diz que nós seremos coparticipantes da natureza daquele que é eterno. Então a sua natureza passa a ser eterno. Quando a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, é a nossa coparticipação na natureza daquele que é eterno, que é Deus. Então não é argumento do pregador, é a verdade de Deus para os seus chamados, para a sua glória e suas virtudes. Continuando o versículo número 4, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, como coparticipante da natureza pura e santa de Deus, nós vamos passo a passo, dia a dia, vencendo nossas fraquezas carnais. E como diz o texto aqui, nos livrando da corrupção, das paixões que há no mundo. O mundo é o maior palco de paixões que satisfazem a concupiscência humana. É o maior celeiro de concupiscências, ou seja, de coisas que alimentam a concupiscência da carne. O mundo é esse celeiro. E como coparticipantes da natureza divina, nós vamos nos livrando, descartando de todas elas, nos desviando de todas elas, como fez o nosso Jesus quando era homem como nós, irmãos queridos. O diabo fez tudo para tentar Jesus, com todas os banquetes mundanos, as paixões mundanas. Satanás chegou a oferecer a Jesus as glórias do mundo. Mas ele, como coparticipante da natureza divina, descartou-a, rejeitou-a. E a Bíblia diz que o diabo fugiu dele, como o diabo fugirá de todos nós os chamados, que honrarmos a nossa coparticipação na natureza divina. Amém, irmãos? Isso é ser chamado para a glória e virtude de Deus. Então, nesse processo de vencer as coisas do mundo, ele acontece. A cada vitória sobre as coisas mundanas, as paixões do mundo, a Bíblia diz que nós vamos conhecendo passo a passo a glória de Deus. Nós vamos nos aproximando mais dela. Eu vou esclarecer um pouquinho mais, porque
tamanha relevância para nós. A cada dia, a cada momento que eu venço uma paixão mundana, eu dou um passo para mais perto da santidade de Deus, da glória de Deus. Passo a passo, passamos a conhecer a sua glória e vamos nos tornando semelhantes a Ele. Sim, é o que a Bíblia diz. Não vou pedir para você abrir o texto, porque talvez, se você puder abrir, abra em 2 Coríntios 3,18. Fala sobre isso. Fundamenta isso. O passo a passo das nossas vitórias sobre as paixões mundanas. Nós vamos aproximando mais da glória para a qual nós somos chamados. É 2 Coríntios 3,18, que assim nos diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O texto diz que como por espelho nós contemplamos talvez ao longe a glória de Deus, a sua própria face. E a proporção que nós relegamos às paixões mundanas, o texto diz que nós vamos caminhando, nós estamos com o rosto desvendado. Jesus abriu nossos olhos, Jesus tirou as vendas dos nossos olhos, cegados pelo príncipe das trevas, para que nós não pudéssemos contemplar a glória de Deus, para que nós então pudéssemos enxergá-la. E a cada passo, nós vamos visualizando melhor a glória de Deus. Olhe novamente para o versículo, que coisa tremenda. Com o rosto desvendado, os seus olhos abertos espiritualmente, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Hoje você viu a glória de ter vencido quantos pecados na sua vida, irmão? Então você galgou um degrau. Amanhã você vencerá quantos? Mais um degrau, de glória em glória, diz o versículo. E isso nós somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, o seu Espírito que atua em nós, que está em nós, para nos fortalecer, para nos dar todas as condições para vencer as paixões mundanas. Olha a importância disso, irmãos queridos. Então assim ocorre com todos os chamados que estão em Cristo Jesus, caminhando nessa vida. Isso vai nos libertando passo a passo das corrupções e das paixões que há no mundo. Portanto, fechamos aqui o versículo 4 também. O tomar posse das preciosas grandes promessas de Deus consiste exatamente disso que nós acabamos de ler no versículo número 4. Nos livrando, isso aí é um processo contínuo, da corrupção e das paixões que há no mundo. Nós estamos sendo então transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Por isso nós somos co-participantes da sua divindade. Faz sentido, irmãos? Número 2. Pela glória e virtude, diz lá o verso 3, nas quais nos tem sido doado, pela glória e virtude, nós vamos nos associando com as virtudes de Deus. Vamos entender isso com calma. Nos associando com as virtudes de Deus. A primeira grande virtude que Deus nos concede para aceitar o seu chamado é a fé. A Bíblia diz que a nossa fé é vinda de Deus, não vem de vós. A Bíblia diz que nós criamos ou recebemos a nossa fé ao ouvir a palavra de Deus. Não há outra forma de ter fé. Ela não se transmite por hereditariedade. Os nossos pais nos motivam à fé.
mas ela vem de Deus para nós. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus, Romanos 10, 17 me parece. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Então, a primeira grande virtude que nós recebemos de Deus é a fé. E você olhando para o versículo número 5 do texto, nós vamos observando que ela vai criando um elo com as outras virtudes, vai associando-se com outras virtudes. O que acontece? A nossa coparticipação com a natureza divina. Nós vamos ficando mais puros, nós vamos tendo um viver mais agradável a Deus, que honra a Deus. Olha a associação a partir da fé. A partir da fé, nós vamos nos associando com as outras virtudes divinas. Olhe comigo o versículo número 5. Por isso, mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Observe que ele diz aqui, associai com a vossa fé. A fé que você e eu já recebemos de Deus para crermos em Jesus. Então vamos ver. Nós devemos nos reunir com diligência, com dedicação, com determinação, para que então aconteça a primeira associação com uma outra virtude maravilhosa de Deus, porque somos coparticipantes de tudo isso. Então o verso 5 diz que associai com a vossa fé a virtude. O que é virtude? Aqui nesse sentido ela tem a seguinte significação ou mensagem. É a força espiritual diante do mundo hostil que nós vivemos. Tudo que nos cerca, que são oriundos do mundo, é hostil ao reino de Deus. Mas quando nós associamos as virtudes divinas com a nossa fé, nós estamos revigorando nossa força espiritual para enfrentarmos esse mundo hostil. Como Jesus esteve lá, onde ele orava naquele monte, com a virtude divina, para resistir àquela saraivada de tentações que Satanás deu sobre ele. E a todas ele resistiu, pela força espiritual, a virtude divina nele, diante daqueles ataques. Assim é conosco, irmãos. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e o que acontecerá? Ele fugirá de vós. Então isso vem pela virtude associada à nossa fé. Amém? A segunda associação que nós recebemos, vamos acompanhar ainda o versículo número 5, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, nos unindo nisso, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Como se traduz conhecimento aqui? É o sentido de que quanto mais nós conhecemos ao nosso Deus, as suas maravilhosas virtudes e promessas, a sua glória, nós temos ainda mais força de prosseguir conhecendo a Deus. A virtude lá em cima, nós temos a força para resistir ao mundo hostil. Aqui nós adquirimos a força, a virtude se juntando com o conhecimento, para nos dar força, irmãos, de prosseguir conhecendo mais Deus. Nós nunca chegaremos ao conhecimento pleno de Deus nessa vida imperfeita nossa.
Isso quer dizer que nós temos que prosseguir durante toda a nossa existência neste conhecimento. Não se iluda. Você e eu não conhecemos 1/3 da grandeza de Deus. Então você e eu precisamos desta ferramenta divina que a cada dia nos revela mais de Deus. Isso é o conhecimento que se une à nossa fé e à nossa virtude e nos dá força de prosseguir, de você vencer todas as dificuldades, de diariamente tomar a sua Bíblia e examiná-la, de você ter a força, a determinação de participar das pregações que são realizadas na sua igreja, os estudos preparados por aqueles que trabalham para isso, do professor da escola bíblica dominical que perde lá talvez o sábado, toda a tarde de sábado para preparar uma boa aula para você, ampliar os seus conhecimentos. Nós não podemos deixar de receber esse banquete, irmãos queridos. Nós precisamos recebê-lo. É a virtude com o conhecimento, essa associação divina para nós. Portanto, não deixe quebrar esse elo dessa associação. Fé, virtude, conhecimento. Mantenha-o bem firme. Não deixe quebrar. Nós precisamos prosseguir. Nós vamos parar aqui hoje. Eu tinha a convicção de que nós não iríamos concluir todo o estudo. E eu não quero atropelar o estudo. Então nós vamos ter continuidade na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Queridos irmãos, nós então hoje vimos coisas fundamentais para a nossa fé. Pela glória e virtude a qual nós somos chamados, nós tomamos posse das preciosas e grandes promessas de Deus. Nos tornamos coparticipantes da sua natureza divina. E o passo seguinte, nós vamos nos associando com as virtudes do próprio Deus. A fé que Ele já nos deu, pela sua palavra. A seguir essa fé se juntou à virtude e agora ao conhecimento. A força, o entendimento, a convicção de que nós precisamos continuar conhecendo a Deus. E isso ocorre tão somente pela sua plena revelação, que é as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe, irmão querido, e nós vamos então louvar a nosso Deus para a bênção final. Até às 19 horas estamos chegando. A nossa congregação em Lima Duarte, o pastor Silvio vai estar conduzindo aquele culto de orações e também de estudo da palavra de Deus, como outras igrejas que primam pelo ensino da palavra de Deus, o conhecimento da virtude, ou a virtude com o conhecimento, para que os crentes cresçam de glória em glória ao conhecimento do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Consagre tudo ao Senhor. É mister que nós, para termos uma coparticipação na natureza divina, vivemos uma vida de fé, de pureza, de santidade, de fidelidade a esse Deus. Estamos encerrando e ainda hoje nós temos também as atividades da nossa juventude, a Juventude Batista da Igreja Batista Monte Moriá em Volta Redonda. É o mês da juventude. E às 19 horas nós teremos ali, através dos nossos irmãos Maiana e Felipe, uma reunião espiritual com os adolescentes e jovens da nossa igreja. Vamos pedir a Deus por eles e para o pastor Silvio, a congregação Lima Duarte. Deus, abençoa os teus servos a partir deste momento, que eles lá estejam sendo usados pelo Senhor para a edificação, Deus, da fé dos nossos jovens e adolescentes e também dos demais crentes da congregação Lima Duarte, que sejamos todos promovidos, Deus, chamados e aceitemos a nossa participação na glória e virtude do Senhor e na nossa coparticipação da natureza divina.
que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o seu povo por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor.